ano é 2026 e Christopher Nolan tá prestes a burlar aí as regras de Hollywood mais uma vez. O novo filme do diretor, A Odisseia, promete ser um marco para a indústria do cinema, porque é o primeiríssimo longa-metragem comercial gravado inteiramente, 100% em película IMAX. Mas o que isso significa na prática para quem tá sentado assistindo? Porque nenhum outro diretor no mundo fez isso até agora. E afinal, qual a verdadeira magia por trás do IMAX? Vem entender. Eu sou a Debs e esse é o Desenrola Cinema. Pra começar, a gente precisa aqui desfazer uma confusão aqui que pega muita gente. Sabe aquela sala de cinema do shopping que tem o selo IMAX? Na grande maioria das vezes, aquilo é o que os cinéfilos chamam carinhosamente de LIMAX, uma versão digital adaptada. Ela usa projetores digitais comuns em uma tela um pouco maior. É boa, mas não é o verdadeiro IMAX. O formato raiz que o Nolan defende não tem nada a ver com esses arquivos digitais. Ele funciona com rolos de película, o bom e velho filme analógico. A sigla IMAX significa Image Maximum, imagem máxima. E o segredo tá no tamanho desse filme. Enquanto um filme de cinema comum usa rolos de 35mm que correm na vertical pela câmera, o rolo de IMAX usa película de 70mm que corre na horizontal. Pra você ter uma ideia na prática, cada quadro IMAX tem 15 perfurações na largura. Isso significa uma área gigantesca de captura de imagem, quase 10 vezes maior do que a comum. Pro seu cérebro, a sensação de nitidez é tão brutal que parece que você tá olhando direto para uma janela aberta e não para uma projeção. Vamos falar de número para ficar um pouquinho mais claro. Se você acha a sua TV 4K super impressionante, ou melhor, aquelas câmeras digitais de Hollywood que gravam em 8K, presta atenção. Diretores e engenheiros estimam que um negativo desse IMAX de 70mm tenha o equivalente analógico a uma resolução de 18K. É tanta informação e textura visual que você consegue ver fio de cabelo ou grão de areia num cenário com uma perfeição absoluta. E o segundo grande impacto está no formato da tela, essa chamada proporção. O cinema normal usa o formato widescreen, que é aquela tela esticada para as laterais, mais magrinha. E o IMAX usa a proporção 1.43:1. Ela é quase quadrada, imensa e na vertical. Quando você entra numa sala IMAX projetada para película, a tela vai literalmente do chão ao teto e bloqueia totalmente a sua visão periférica. Então você não sente que está olhando para a tela, você sente que foi jogado para dentro do filme. E historicamente, vamos trazer aqui uns dados, o IMAX nasceu na década de 70 para passar documentários sobre a natureza e espaço em museus, justamente porque as câmeras eram pesadas demais para fazer um filme de ficção. Mas os diretores de Hollywood sempre namoraram ali com ela. O pioneiro a trazer isso para o cinema comercial foi o próprio Christopher Nolan em 2008, com Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas tem um detalhe, naquele filme só 28 minutos foram rodados em IMAX, com aquela icônica cena de abertura do assalto ao banco pelo Coringa. A grande parte do filme foi feita no normal de 35mm. E a tela do cinema, ela encolhia e abria durante a sessão. Depois, outros diretores começaram a brincar com o formato. J.J. Abrams usou em Star Wars, O Despertar da Força, na cena da perseguição da Millennium Falcon. O Denis Villeneuve usou em Duna e o próprio Nolan usou em Interestelar, com mais de 1 hora de cenas espaciais em IMAX. Dunkirk, onde quase 70% do filme usa essa película. E Oppenheimer, onde ele chegou a criar uma película IMAX em preto e branco, inédita pro filme. Mas repare, nenhum deles fez o filme inteiro. E por quê? Simplesmente porque é um pesadelo técnico. Fazer um filme 100% em IMAX 70mm era considerado impossível por causa de 3 grandes problemas. O primeiro, o tamanho. As câmeras originais são verdadeiros monstros que pesam quase um frigobar, assim, ó, tornando impossível colocar no ombro para fazer cenas ágeis, enfim, é muito pesado. Segundo, o tempo. A película é tão grande que ela corre tão rápido por um rolo e acaba em, sei lá, 2 minutos e meio, 3 minutos. A equipe precisa parar de gravar a cada 3 minutos para recarregar a câmera. E o terceiro e pior de todos é o som. Para um filme tão grande naquela velocidade, o motor da câmera faz um barulho insuportável, quase um cortador de grama no set. E se os atores estiverem gravando uma cena com um diálogo calmo ou um momento dramático, o microfone simplesmente não captaria a voz deles, só o ruído dessa câmera. Por isso, o IMAX por muito tempo só foi usado em cenas de ação barulhentas ou em paisagem silenciosa ou cenas que fossem ser cobertas com o som. E é por isso que A Odisseia faz história em 2026. O Nolan revelou que tinha o sonho de fazer um filme
inteiro em IMAX desde os 16 anos de idade. E para tirar o projeto do papel, ele literalmente desafiou a empresa a construir um equipamento novo. O resultado foi a criação de uma câmera revolucionária chamada The Keylane. Essa câmera é muito mais silenciosa e versátil, e foi graças a ela que o ator Matt Damon pôde gravar diálogos inteiros e sussurrados como o rei Ulisses, sem que o áudio fosse destruído pelo barulho do motor. E os bastidores dessa produção são incrivelmente artesanais. A gente tem um vídeo incrível de bastidores que mostra justamente uma mala anti-ruído, uma cápsula anti-ruído que foi construída para colocarem essa câmera dentro e torná-la mais silenciosa. E graças a isso que a gente tem esse grande elenco podendo fazer cenas de drama, cenas de diálogo que não são destruídas pelo motor dessa câmera. E os outros bastidores dessa produção são incrivelmente artesanais. O Nolan levou as câmeras para um laboratório em Burbank, na Califórnia, um dos últimos laboratórios do mundo que ainda processa rolos de 70mm. E lá as cenas foram editadas à moda antiga. Técnicos usando tesoura, cola para cortar e emendar os negativos fisicamente, quadro a quadro. Até a correção de cor do filme foi feita sem computadores, usando filtro de luz químicos diretamente nos rolos de teste para manter essa gradação de cores que só o analógico é capaz de fazer. Então assistir a Odisseia numa tela de IMAX 70mm legítima vai ser assim, presenciar o ápice da engenharia do cinema talvez no momento. Infelizmente, por ser um formato tão raro, existem só 41 cinemas no mundo inteiro capazes de projetar esse filme na versão analógica original. Então o que a maioria vai fazer, assim, a maioria de nós vai ver uma versão digitalizada desse negativo original. Até porque, enfim, eles não vão ficar mandando esses rolos pra tudo quanto é canto, né? Por isso é importante que você entenda, então, que o que a gente vê no digital não é exatamente o que o Nolan quis fazer. Mas mesmo assistindo a versão digital no nosso cinema, a nitidez capturada por essas novas câmeras promete ser diferente de tudo o que a gente já viu. Me conta o que você acha dessa obsessão do Nolan aí pelo analógico, esse trabalho manual em pleno 2026. Eu acho, sinceramente, mágico. Eu acho que esse filme ele vai ser muito interessante em muitos aspectos, até por escolhas de elenco, enfim, papos que ficam aí para um outro vídeo, talvez. Me conta, então, nos comentários o que você acha, se você tá ansioso pra ver esse filme, se você tá, enfim, com algum tipo de receio. Vamos continuar conversando lá nos comentários. A gente se vê no próximo Desenrola Cinema. Fiquem bem e um beijo!